você pegue os módulos e dê uma lida. Não tem segredo para ninguém. O que eu preciso apontar mais é para essa parte que envolve cálculo, que às vezes surge alguma dúvida no procedimento, às vezes o cara sabe a fórmula, sabe como é que ele resolve. Só que às vezes na hora de realizar o cálculo na calculadora, ele acaba por se enganar um pouco no procedimento. Né? Essa questão do abre parênteses, do fecha parênteses. Se essa parte aqui que eu quero, eu vou ter que dividir, ou se eu vou ter que multiplicar. Não é difícil, tá? Eu vou passar para você o procedimento. Eu vou fazer junto com vocês aqui, tá? Para acompanhar. É bom que vocês façam também, se puderem. E eu tenho o aplicativo aqui da calculadora e a gente vai fazer juntos, justamente para não ocorrer erros, tá bom? Então, a nossa aula de hoje é exclusivamente o exercício de revisão. Tá? Deixa eu preparar aqui, deixar no ponto. Nós iremos fazer o exercício de revisão baseado nas aulas que nós já tivemos, só que voltado para a parte de cálculos, tá bom? Aquela parte que nós realizamos cálculos nos módulos anteriores. É o seguinte, se algum de vocês tiverem dúvida com relação ao procedimento, em algum momento, vocês ativem o microfone, professor, eu estou com dúvida nessa parte, a gente volta, a gente faz de novo sem nenhum problema, tá bom? A gente vai fazer o seguinte, quando a conexão cair, aí a gente entra com 5 minutos, certo? Vamos dar o intervalo de 5 minutos, tá bom? Caiu a primeira conexão, 5 minutos. A segunda conexão caiu, a gente tira 5 minutos. Para a gente espreguiçar, para a gente tomar um café, tá? Para a gente se exercitar, digamos assim. Bom? Instalações elétricas 3, exercício de revisão. Tá bom? Voltando aqui. Baseado nos assuntos relacionados aos módulos anteriores, que foram aqueles primeiros, vamos lá, lembrando, os nossos módulos em vídeo, em PDF, estão todos disponíveis lá no cepep.org. Você vai entrar lá no cepep.org, procura pela sua turma. Quando você chegar lá na sua turma, tem material didático, você clica em PDF e você vai encontrar os módulos que nós já tivemos. Na parte de vídeos, você vai encontrar lá lives gravadas. Você vai clicar e vai ver a playlist, né? A playlist com os vídeos que nós já tivemos. Inclusive, a da aula passada, que foi do dia 16, se não me falha a memória. Hoje são 23, certo? Aí você pode ver, assistir, baixar. Essa aula de hoje, que é a que nós estamos fazendo de revisão, daqui para de tardezinha eu vou fazer a edição, logicamente, né? Para tirar só a parte que interessa. Vou fazer a edição e vou colocar hoje ainda lá no link, tá certo? Realizaremos uma revisão enfatizando os temas envolvendo alguns cálculos, bem como o procedimento correto. Então, conforme eu disse para vocês, às vezes o cara sabe da fórmula, mas ele não sabe como aplicar essa fórmula, tá? E só tem um caminho para você aprender, praticando, não tem para onde correr. Sendo assim, eu vou separando uma questão de cada assunto, tá? Acho que uma questão é o suficiente, mesmo porque nós já tivemos algumas, mas caso alguém tenha alguma dúvida com relação a alguma parte, pode ativar o microfone e falar comigo. Vamos lá. Em um transformador, cuja corrente que circula no enrolamento do primário é de 20 amperes, então vamos lá. Esse transformador está circulando nesse momento uma corrente de 20 amperes no enrolamento do primário, 160 amperes como corrente do secundário, número de espiras do primário, que é o N1, composta de 1.440 espiras, e tensão do secundário de 120 volts. Cálculo que se pede. Então, vamos lá. Quais são os dados que eu tenho nessa questão? Eu tenho a corrente do primário, 20 amperes, que é o I1. Eu tenho a corrente do secundário, que é o I2, cujo valor é de 160 amperes. Eu tenho o número de espiras do enrolamento do primário, composta de 1.440 espiras. E eu tenho a tensão do secundário, que é o V2, com valor de 120. Eu quero encontrar o alfa abaixador, que é a relação de transformação, né? Alfa abaixador. Eu quero encontrar o alfa elevador. Eu quero encontrar a tensão do primário é o V1. E o número de espiras do secundário, que é o N2. Tá bom? Eu quero que vocês
pegue esses valores, copiem. Vou dar 2 minutinhos só para copiar essa parte. E nós vamos fazer juntos essa questão. Tá certo? 2 minutinhos para vocês copiarem. Lembrando que se alguém tiver alguma dúvida no decorrer, tá, referente à questão, certo? Ative o microfone, pode me perguntar. Todos já copiaram ou tem alguém copiando? Vamos lá, estou respondendo aqui os 2 amigos aí que não conseguiram entrar, que agora deu certo. Bom, lembrando que o link que a gente está utilizando é o mesmo, a gente não realizou nenhuma mudança, não. Caso ocorra alguma mudança, eu aviso para vocês, tá? Por mim já foi, professor. Certo. Só mais 2 minutinhos, que é quem conectou agora, só para copiar, tá? Eu quero que vocês, por gentileza, vocês
copiem essa questão, ou então pegue pelo menos esses dados aqui, porque a gente vai fazer esse exercício e mais uma série de outros exercícios envolvendo cálculo. Tá? Mais 2 minutinhos a gente realiza essa questão. Olha o seu Raimundo, mano. Vamos lá, eu posso resolver essa questão? Pode, professor. Por mim, pode. Beleza. Então vamos lá. Tá liberado. Show. Então vamos nós. A primeira coisa, pessoal, que é até uma dica que eu dou para vocês. Só um instante aqui. Velha dica de amigo. Para quem for prestar concurso, para quem for, né, fazer qualquer prova, qualquer que seja, até mesmo na escola técnica, quando a gente se depara com uma questão como essa, a primeira coisa que a gente tem que entender primeiro, é o que o texto explica, entender o significado de cada valor, que são os dados da questão, copiar ao lado os dados da questão e depois ver o que a questão está pedindo. Tá bom? Eu acredito que, assim, pelo menos da minha maneira, eu acredito que fica bem mais fácil, tá? Então, vamos lá. Como solução, eu peguei todos os dados referente à questão, que pediu a corrente do primário, com valor de 20 amperes, pediu a corrente do secundário, de 160 amperes, número de espiras do primário, que é o N1, 1440 espiras, e a tensão do secundário com valor de 120 volts. A questão está pedindo o V1, que é a tensão no meu circuito primário, o N2, que é o número de espiras do secundário, e a relação de transformação, que nós damos o nome de alfa, sendo abaixador, e o alfa sendo elevador. Quando eu vou realizar essa questão, pessoal, eu posso fazer de diversas maneiras, digamos assim. Eu posso fazer através de regra de 3, né, aquela parte onde eu faço cruzada. Eu vou utilizar aquela fórmula que eu passei para vocês do alfa, que é igual a V1 sobre 2 e tal. Quando eu vou encontrar o alfa, não me interessa se o alfa que eu encontrei, eu vou ter que primeiro encontrar o alfa abaixador. Não, primeiro eu tenho que encontrar o alfa elevador. Não interessa. Você vai encontrar diante dessa questão o alfa. E depois que você encontrar o alfa, se ele for maior do que 1, você já sabe que ele é abaixador. Se ele for menor do que 1, você já sabe que é um alfa elevador. Tá bom? Então vamos lá. Para que eu consiga obter essa questão, eu vou ter que me deparar com essa equaçãozinha, essa formulazinha que eu joguei para vocês. Onde a alfa diz que a tensão do primário pela tensão do secundário é a mesma coisa, tem que dar igual, o mesmo valor de que o número de espiras do primário dividido pelo número de espiras do secundário, que tem que ser igual à corrente no meu circuito secundário dividido pela minha corrente do primário. Conforme eu tinha dito, a corrente ela é o inverso da tensão. Se ela é o inverso da tensão, à medida que a tensão aumenta, a corrente diminui. À medida que a tensão diminui, a corrente aumenta, tá? Então é por isso que a corrente do secundário ela se encontra na parte do numerador. Pronto. Então, como eu tenho essa questão, primeira coisa, diante desses dados que eu obtenho na questão, primeira coisa, eu tenho que saber se eu tenho ou os dois valores de tensão, porque eu só posso encontrar o alfa se eu tiver os dois valores de tensão, ou se eu tiver os dois valores de número de espiras, se eu tiver N1 e se eu tiver N2, ou se eu tiver as duas correntes.
que no caso é I1 e I2, ou I2 e I1, tá? Então, de acordo com essa comparação, eu vejo que número de espiras eu só tenho do primário, mas eu não tenho a do secundário. A tensão eu só tenho do secundário, mas eu não tenho a minha tensão do meu primário. Mas observe que eu tenho as duas correntes, no caso I1 e I2. Se eu tenho as duas correntes, então eu posso justamente utilizar essa divisão para que eu encontre o valor de alfa. Tá certo? Então, alfa vai ser igual agora a I2 sobre 1. O I2 vale 160 e o I1 vale 20 amperes. Se você realizar a divisão, na divisão você pode, nesse caso, cortar 0 com 0, caso você queira. Vai dar no mesmo, tá bom? Você dividindo 160 por 20, você vai encontrar um valor de 8. Então, eu já encontrei o alfa abaixador. Por que você colocou lá no abaixador? Porque, como eu tinha dito para vocês, se for maior do que 1, ele é abaixador. Se ele for menor do que 1, é elevador. Se for maior do que 1, é abaixador. Tá certo? Então, eu já encontrei o alfa, que é a relação de transformação. A partir desse valor de 8, da relação de transformação do alfa abaixador, eu posso encontrar as demais. Então, até aqui entendido? Sim, sim. Pronto, beleza. Então, vamos lá. O próximo passo agora, eu posso encontrar, como eu já encontrei o alfa abaixador, eu posso encontrar, por exemplo, o N2, caso eu queira, porque eu já tenho N1. Eu posso encontrar a tensão no primário, porque eu já tenho V2. Tá bom? Então, agora, não importa a ordem. Você pode encontrar primeiro esse, depois esse, ou primeiro esse aqui, depois esse aqui, tanto faz. Tá? O outro alfa, que é outra relação de transformação, sempre deixo por último. Tá? Não há problema nenhum nisso. Mesmo porque não vai haver nenhuma confusão. Se você encontrar logo o outro alfa, então pode ser propício, na hora de você realizar esses outros dois cálculos aqui, você sem querer colocar esse alfa e não esse. Então, o que vai acontecer? Vai haver uma divergência de resultados. Então, já tendo alfa, então vou continuar na questão. Alfa, que é igual a V1 sobre V2. Então, eu decidi, nesse momento, calcular o meu V1, que é a minha tensão do primário. Então, eu já tenho o alfa, que vale 8. Eu já tenho a tensão do secundário, que é o V2, que vale 120. E o que me resta agora é encontrar o V1. Tá? Se eu pegar esses valores e substituir, vai ficar assim. 8, que é o alfa, vai ser igual a V1 dividido por V2, que vale 120. Como o valor que eu estou precisando está na parte de cima, então, para que eu encontre o resultado, o V1, obviamente, vem para cá, no lugar de 8, e nesse momento eu vou multiplicar 8 por 120. Digamos que o valor que eu queria fosse o V2, que era na parte de baixo. Esse V2 vinha para cá, no lugar de 8, e o 8 vinha para o lugar de V2. Tá bom? Então, quando eu quero calcular o de baixo, eu substituo agora e vai continuar sendo dividido. Quando o valor que eu quero é o de cima, então eu passo para o outro lado e realizo a multiplicação. Tá bom? Nesse caso, então, o V1 vai ser 8 multiplicado por 120. Se você multiplicar 8 por 120, você vai encontrar como resultado 960. Se vocês quiserem fazer só para conferir, mas é isso mesmo. 8 multiplicado por 120 dá 960 volts. Então, nesse caso, eu encontrei a tensão no meu circuito do primário. Tá? Então, eu já tenho alfa, eu já tenho o V1, que vale 960. Próximo passo é encontrar o N2. Qual é a fórmula que eu vou utilizar? A fórmula que você vai utilizar vai ser a mesma, o alfa. Só que agora o alfa vai ser igual a N1 dividido por N2. Tá bom? Nesse caso, eu já tenho o alfa, que é o alfa abaixador, né? Que é o primeiro que vocês encontraram. E você tem, nesse caso, o N1, que vale 1.440 espiras. Sendo assim, substituindo, o alfa vale 8, o N1 vale 1.440 espiras, né?
E o N2, que é a parte de baixo, você vai fazer aquele procedimento que eu passei para vocês. O N2 ele vem para o 8 e o 8 ele vai para o lugar de N2. Tá? Nesse caso, N2 vai ser 1440 dividido por 8. Se você dividir 1440 por 8, você vai obter um valor de 180 espiras. Então, veja que eu, aos poucos, estou encontrando todos os resultados. Tá bom? O último passo que você deve fazer é encontrar o alfa elevador. Esse alfa elevador, ele é o inverso de alfa abaixador. Então, na matemática, quando a gente diz que um número é o inverso do outro, você vai pegar e vai dividir 1 por esse número. Nesse caso, se você quer o alfa elevador, você vai dividir 1 sobre alfa abaixador. Se você quer o alfa abaixador, você divide 1 sobre o alfa elevador. Então, não tem segredo, é só isso. Então, por fim, o alfa elevador será 1 dividido pelo alfa abaixador. Nesse caso, você irá dividir 1 por 8 e, logicamente, o resultado vai ser menor do que 1. Se você dividir 1 por 8, vai dar 0,125 ou 0,125. Tá certo? Alguma dúvida até o presente momento? Não, professor, tudo ok. Bom dia, professor. Tá, beleza, né? Ah, Se alguém tiver alguma dúvida, abre o áudio. Professor, essa parte aqui eu não entendi, tá bom? Eu acho que é tranquila essa questão. Aí vamos lá, só para a gente entender. Deixa eu só voltar aqui. Olha. Pronto. Dessa forma. Qual foi o resultado lá que eu achei? V1 sobre V2. Aí vamos lá. O V1, que eu não me lembro quanto foi 960, foi? Eu acho que foi 960, foi. 960. Pronto, foi 960. Aí, se você dividir, olha aqui, se você dividir o 960 que você encontrou por 120, você vai encontrar como resultado 8. Certo? O N1 é 1440 espiras. Se você dividir o 1440... professor, é 160. Oi? 160 sobre 20, que dividido é igual a 8. 160 sobre 20? Mas qual parte você está dizendo? Foi do início que você está falando. Não, eu estou Aí, falando da aqui, questão. ó, da tensão do primário. Ah, tá, desculpa. Então, eu só estou para a gente ver como o resultado tem que dar o mesmo. Então, a 960, que foi a tensão que eu encontrei, dividido por esse 120 que já tem como resultado 8, que foi o alfa que a gente encontrou. A N1 é 1440 espiras, dividido por... Alguém pode me dizer 180. qual é o N2? N2 foi quanto, hein? 180. Pronto, 1440 dividido por 180 vai ter como resultado 8. E se você dividir 160 por 20, vai ter como resultado 8 também. Tá bom? Então é uma prova, digamos, a prova dos 9 para a gente saber se realmente os resultados estão corretos. A divisão deles tem que ter o mesmo valor em conjunto. Então, 8 aqui... Oi. Bom dia. Bom dia. Eu só queria saber uma coisa, porque, tipo, para dar o alfa dar igual essa fração do V1, do N1, do I2, tem que ser valores, tipo assim, que nem aqui padrões, porque no caso aqui, o I1 não poderia ser 30, não, o N1 não poderia ser 1500, ou sempre vai valer esses valores aqui para dar tudo igual ao alfa? Vamos lá, vamos entender aqui. Aqui são os valores nominais, tá bom? Para um transformador, o transformador, ele vai ser sempre, vou dar um exemplo aqui, ele vai ser sempre 160 amperes no secundário? Não, ele pode variar. Para o mesmo valor de potência desse transformador, ele pode haver variação de tensão, variação de corrente. O número de espiras não tem como mudar, ou tem? O número de espiras não vai mudando a partir da carga. Na prática, os valores de corrente podem sofrer variação. O valor de tensão, ele pode sofrer variação. Só que esses valores que eu estou colocando aqui são valores de tensões e correntes e número de espiras nominais. Se são nominais, são valores que não modificam.
Os valores são os mesmos. Certo? A minha dúvida, professor, no caso aqui, vamos supor, no transformador, vai entrar uma corrente de 160 amperes, né? E vai sair 20 amperes, né? Assim? Não, Aqui contrário, é o questão. contrário, é o contrário. É 20 para sair 160. Secundário é o lado da carga. Pronto. Tipo, na lógica aqui, se alterar a corrente do I1, supostamente a do I2 vai ficar 160 ou também vai ter que alterar? Você falou o contrário, né? Você está dizendo se alternar, sim. Você está dizendo que se entrar 160 na corrente do primário, é isso? Sim, é porque assim, ó, aqui logicamente, se no I2 é 160, no I1 vai ser 20 amperes, né? Exato. Eu quero entender se caso alterar o I2, vamos supor, fique 180 amperes, não vai poder ficar 20 ou continua os 20? Mas isso não tem como acontecer porque o número de espiras já são definidos. Para que a corrente seja alterada, eu teria que alterar a quantidade de espiras do transformador. Eu entendi o que você quis dizer. Então assim... Isso era a minha dúvida. Porque... Não, beleza, tranquilo. Olha, aí vamos lá. Por que isso não vai acontecer? Porque o número de espiras vai permanecer a mesma. Entendeu? Ele não vai mudar. E é a mesma forma a tensão que não vai ser modificada porque o número de espiras vai ser a mesma. Então, se houver variações de espiras, vai haver variação de tensão e, consequentemente, vai haver variação de corrente também. Tá? Lembrando que esses valores que eu coloquei aqui, olha, são valores fictícios, tá bom? Só coloquei para a gente aprender como é que funciona o sistema e como é que aplica isso na fórmula. Tá bom? Professor, o que eu estava falando é porque, assim, o senhor falou que, tipo, o V1 e o V2 dividindo vai dar 8, o N1 e N2 vai dar 8, e 2 e 1 vai dar 8. Exato. A minha dúvida é saber se acaso poderia acontecer de dar uma diferença entre esses valores, entendeu? Vamos supor, Entendi. Ocorrer situações que o N1 e N2 vai dar 9, um exemplo, entendeu? Mas nunca vai acontecer isso, não. Sempre os dados vão dar tudo igual, né? Isso, nesse caso, sim. Nesse caso, vão permanecer do mesmo jeito, sem mudar. Tá? Eu acho, professor, que o que ele está querendo dizer é que ele não está entendendo é que isso é uma relação matemática, né? E que tem que seguir essa regra aí. Agora sim, olha, para ficar ainda mais tranquilo, vamos entender. Há um transformador, aquele transformador de rua, né? Aquele transformador que a gente encontra de distribuição. O número de espiras não muda, mas por questão de lógica. Pode acontecer de ter variação de corrente ou variação de tensão? Pode. Naquele caso, sim. A ideia do transformador de potência, ele permanece o mesmo valor nominal, só que o que acontece? Pode haver variação de tensão e, logicamente, variação de corrente. Como é inversamente proporcional de tensão e corrente, então, se tu aumentar a tensão, a corrente vai diminuir. Se tu diminuir a tensão, a corrente vai aumentar. Certo? Então, para esse sistema. Nesse exemplo que eu fiz aí para vocês, eu coloquei um valor nominal. Então, quando ele é um valor nominal, um valor que não vai haver interferência de aumento ou de redução. Certo? Até o presente momento, meus amigos, alguma dúvida? Tá tranquilo? E é bom que vocês perguntem mesmo, porque assim, pelo menos eu não gosto muito de guardar dúvidas, não. Logicamente, o professor ele não é obrigado a saber de tudo, mas ele tem a obrigação de procurar pesquisar e passar informação para o aluno. Tá bom? Professor. Quando está com dúvida, Tony. Tá certíssimo. Oi, pode dizer. É o Paulo. Todas essas explicações devem ficar lá no Fórum Live, né? Essa explicação ela vai estar nessa aula aqui, né, que nós estamos fazendo, tanto em vídeo como em PDF. Pronto, fica até melhor, porque assim, conforme a semana a gente vai executando, vai exercendo, fica mais fácil de encaixar bem direitinho, entendeu? Não, tranquilo. E outra coisa, eu ainda digo mais. Durante a semana, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, o WhatsApp está aí. Pode mandar mensagem. Não sendo 3 horas da manhã, meu chapa. 3 horas da manhã eu estou dormindo, mas até meia-noite, beirando 1 hora da manhã, o celular estando ligado, eu estou aqui para tirar dúvida. Tá bom, então. Vamos lá, pessoal. Faltam 2 minutos. Nós vamos partir para um próximo tópico, tá?
E vai ser o mesmo esquema, mesmo procedimento. Eu vou fazer explicação, vou dar um tempo para vocês resolverem. Depois desse tempo eu faço junto com vocês, a gente vai fazendo pausadamente. Tá bom? E se em algum momento alguém tiver alguma dúvida, a gente desenrola bem ligeirinho, tá? Falta 1 minuto e alguma coisa, é o seguinte. Quando a conexão cair, a gente retorna com 5 minutos, tá bom? Então a gente tira 5 minutos para a gente espreguiçar e depois a gente retorna partindo para a próxima questão. Vamos lá. A nossa próxima questão, pessoal, vai ser referente ao cálculo do transformador, tá? Eu tenho um transformador trifásico. Esse transformador, ele tem uma potência de 225 kVA, tá? Isso aqui é só uma ilustração. Só um instante aqui. A potência desse transformador é de 225 kVA. A tensão do primário desse transformador é de 13,8 kV ou 13,8 kV. E a tensão no meu secundário é a tensão de 380 volts, tá? A questão diz o seguinte: calcule a corrente nominal do primário e a corrente do secundário de um transformador trifásico cuja potência desse transformador seja de 225 kVA, tensão do primário 3,8, que é o V1, né? E a tensão do secundário, que é V2, 380 volts. Qual a fórmula que eu vou aderir para essa questão? Primeiro, copiem essa questão e nós vamos resolver juntos essa questão, tirando todas as dúvidas, tá? Lembrando que essa questão ela é uma das questões da nossa primeira atividade avaliativa. A nossa primeira atividade avaliativa vão constar de 10 questões, tá? Eu devo enviar para vocês no mesmo link do material didático. Vocês irão resolver as questões envolvendo os dispositivos de proteção, os dispositivos de manobra, parte conceitual, né? Aquele VUF, aquelas questõezinhas. E uma das questões é justamente essa questão para você encontrar a corrente do primário e do secundário do transformador. Então, a gente tira as dúvidas que tem que tirar e você já sabe que a nossa avaliação vai constar, dentre as 10 questões, uma questão dessa. Tá? 2 minutinhos só para vocês copiarem e nós vamos resolver juntos essa questão. Professor, me desculpa aí a pergunta besta, mas Fica à vontade. vai ser pesquisada essa prova? Sim, exato, vai ser uma atividade, né? Essa atividade Beleza. vai valer como primeira prova. Então, como é que vai ser o critério? Deixa eu logo adiantar aqui para vocês. Vocês irão fazer essa atividade e irão me entregar no e-mail que está escrito lá no comecinho da atividade. Tem o meu e-mail. Se em algum momento alguém não tive como é que eu vou mandar? Você, de preferência, manda em PDF para mim. Pessoal, não tenho como mandar em PDF. Então, você faz o seguinte, você copia a questão, resolve a questão, tira uma foto e a partir dessa foto você manda para o e-mail. Tá bom? Com o aluno fulano de tal. Sou aluno Francisco. Pronto. Meu nome é Francisco, sou da turma tal. E tá aqui, professor. Aqui as fotos das questões que eu fiz. Não tem problema. Isso vai valer do mesmo jeito. Tá bom? De preferência em PDF. Professor, não tive que mandar em PDF. Não tem bronca. A gente tira uma foto, manda que eu desenrolo. Tá bom?
Professor. Professor. Diga lá, Professor. pode dizer, estou ouvindo. Essa questão que o senhor está passando aqui, o senhor vai querer que a gente vire para o senhor, é? Não. Isso aqui não. Isso aqui a gente vai só exercitar. Ah, Tá? tá bom. Pode fazer em qualquer folha aí, sem nenhum problema. É só exercício mesmo. De revisão. Pronto, pessoal, vou lá. Certo? Só mais um minutinho para os outros terminarem, a gente já faz. Olha o Paulo, Zé Cantor. Fala, eu canto. Eu aguentei não. Só tuf, tuf, tuf. Eita, mas a gente tem que estudar, cantar para não ficar doido, sabe? Porque gordo não é não. Bota um frio, vai. Vou já ligar o teclado aqui, mano, pra cantar. Vai cantar na cadeia, vó? Cantar na cadeia. Eu vou tirar isso aqui, né? Vamos lá, resolvendo a questão de levantamento para a gente saber a corrente do primário e a corrente do secundário desse transformador. A fórmula que eu irei utilizar, primeiro, eu vou separar os dados da questão, conforme eu tinha dito para vocês. Eu tenho, nesse caso, um transformador cujo seu valor é de 225 kVA, 225 kVA. Eu tenho a minha tensão no meu circuito primário de 3.800 volts ou 3,8 kV, tá? Lembrando que na calculadora a gente coloca o 13,8 e a tensão no meu secundário de 380 volts. Lembrando, para quem já chegou a ver máquinas elétricas, a gente viu o fechamento, esses transformadores, pelo menos esses que eu estou apontando aqui, que é o transformador voltado para distribuição, ele tem no circuito primário um fechamento em delta ou fechamento em triângulo, e no circuito secundário eu tenho um fechamento estrela, sendo que entre duas fases, né, que a gente conta, 380 volts. Os 220 volts, no caso, é entre qualquer uma das três fases e o centro da estrela, que é o fechamento. Tá? O circuito em estrela, que é aquela configuração, uma das extremidades de cada bobina é interligada e aterrada. Então, aquele aterramento, o encontro das três bobinas, que vai fazer os 220. A fórmula que eu irei utilizar
É tão simplesmente essa fórmula. S, porque é potência aparente, nesse caso dado em kVA, vai ser igual a raiz de 3, por se tratar de uma máquina trifásica, vezes a tensão, vezes a corrente. Como a potência aparente ela é a total, então ela não vai levar fator de potência. Tá bom? Quando eu quero agora o valor da minha corrente, a corrente ela vem passar para cá, esse S vai para cima e o raiz de 3 vezes a tensão vai para a parte de baixo. Tá bom? Se eu quero a corrente do primário, que é o I1, a tensão tem que ser V1. Se eu quero a corrente do secundário I2, a tensão tem que ser V2. Tá bom? Então, I1, que é a corrente do primário, vai ser a potência, que é S, dividido pela tensão do primário, vezes raiz de 3. Se você fizer esse cálculo, você vai colocar para o circuito secundário do mesmo jeito, com a diferença. I2, que agora é a corrente do secundário, que vai ser igual a S, continua sendo a mesma potência, dividido pela tensão do secundário vezes raiz de 3. Pessoal, aqui embaixo não interessa a ordem, tá bom? A ordem dos fatores não altera o produto. Então, vai ser a mesma coisa que você colocar V2 vezes raiz de 3 ou colocar raiz de 3 vezes V2. O resultado vai dar o mesmo. Como eu quero calcular a corrente do I1, agora eu vou colocar a potência, que no caso é 225 kVA, dividido por 13,8 ou 13,8 vezes raiz de 3. Eu tenho que, depois que apertar o dividido, eu tenho que abrir o parêntese, tá? É obrigação, eu tenho que fazer isso. Deixa eu mostrar para vocês como é que a gente faz. Vocês estão conseguindo ver a calculadora? Sim, estamos conseguindo. Pronto. Da calculadora, como é que eu vou adotar esse procedimento? Vamos lá. 225 dividido. Depois que você apertou dividido, você abre o parêntese, aí coloca 13 ponto, não tem vírgula para a calculadora, 13,8 vezes raiz de 3. Fecha parênteses, igual. Tá certo? Então, o procedimento é esse. Resultado, 9,41 ou 9,41 na calculadora de vocês. Tranquilo? Dúvidas até então? Acho que não tem segredo não, é só isso mesmo. É só a gente aprender que depois que apertar o dividido, a gente abre o parênteses, segue, né, com a parte de baixo do denominador, fecha parênteses e aperta igual. Próximo procedimento vai ser encontrar a corrente do meu circuito secundário. A corrente do meu secundário vai ser a mesma coisa. Agora, olha a diferença. 225 permaneceu com o mesmo valor. E eu não vou colocar aqui 380 e sim 0,38. Mas por que eu vou colocar isso? Simplesmente porque, vamos entender, se a parte de cima nós utilizamos esse múltiplo, que é quilo, 225 kVA, na parte de baixo eu também tenho que transformar a tensão em quilo, ficando em kilovolts. Como é que eu faço para transformar volts em kilovolts? Eu pego esse valor, que no caso é 380, e vou realizar a divisão por 1000. Ou então eu volto 3 casas para a minha esquerda. Sendo assim, o meu resultado é de 0,38. Realizando esse cálculo, então... só lembrando a coisa. Eu poderia permanecer o 380 embaixo, tá bom? Só que na parte de cima, eu teria que transformar para unidade. Se a unidade de tensão é volt, eu teria que transformar na unidade de potência aparente, sendo volt-ampere. Então, nesse caso, eu iria pegar esses 225 e multiplicar por 1000. Ficaria 225.000, aí você ia dividir por 380 normal. Calculando, eu tenho 225 dividido, abro parênteses, 0,38 vezes raiz de 3. Fecho meu parênteses e aperto igual. Então, eis aqui a minha corrente do meu circuito secundário. Tá? Então, a corrente no meu secundário é de 341
0,85 amperes. Dúvidas até então, pessoal? Vocês aprenderam o procedimento na calculadora? Achou, professor, viu aí? E a calculadora está aparecendo na tela, tá? Tá chique, bacanizado. Tá show. Ei, Paulo, a calculadora está aparecendo aqui na tela, não, né? Ou tá? Tá aparecendo na tela, tá aparecendo na tela. Está ainda, né? Você é o cara, viu? Essa aula vai ficar gravada desse jeito aí, né? Essa calculadora também. Pronto, deixa eu só corrigir aqui, porque eu não vou usar agora, por enquanto. Caiu, foi. Só um instante aqui. Eu quero Só tirar. lembrando que no intervalo tem live, viu? A calculadora saiu, né, agora? Caiu. Pronto, beleza. Então vamos nós. Continuando. Ei, Gutinho. Oi, pode dizer. Essa matéria que é muito parecida com a de máquinas elétricas, né? Nós utilizamos algumas fórmulas parecidas na disciplina de máquinas elétricas, tá? Então vamos lá. Próxima questão, agora já voltando para um transformador de corrente, certo? E uma subestação no qual eu vou encontrar um transformador de corrente, nós vimos qual a função de um transformador de corrente, ele é um transformador, só que o papel desse transformador vai ser rebaixar valores de corrente para valores admissíveis a um relé de medição. Então, eu preciso mensurar a quantidade de corrente que está passando naquele trecho, aquela subestação de 69 kV ou uma subestação de 230 kV. Como as correntes são relativamente altas, eu vou precisar de um dispositivo que realize essa leitura, porque eu tenho que saber qual é o valor daquela corrente. Então, para isso, como eu não tenho nenhum modelo de instrumento de medição que consiga medir uma corrente muito alta, então eu tenho que colocar um transformador que vai rebaixar o valor dessa corrente a um valor que, por padrão, ou é 5 amperes ou é 1 ampere. Esse valor ele vai para o relé e o relé vai fazer o espelhamento, realizando a medição e sabendo no momento qual o valor da corrente que está passando ali. Tá bom? Em uma subestação contendo um TC, que é um transformador de corrente, cuja relação desse TC é de 400 para 5, circulando no secundário. Nesse momento, está circulando 1,8 amperes ou 1,8 amperes. Qual é a corrente primária, ou seja, qual é a corrente do circuito do primário, e qual é a RTC do referido equipamento. Certo? Vamos entender. Esse TC ele tem uma relação de 400 para 5. Quer dizer que, nominalmente, a corrente no primário é 400 amperes e a corrente no secundário é de 5 amperes. Só que, nesse momento, o circuito secundário não está com 5 amperes. Nesse momento, a corrente está com 1,8 amperes. Sendo assim, eu queria saber, no momento, qual é que está sendo o valor da corrente no meu circuito primário e qual é a RTC. A RTC é a relação de transformação do TC. Como é que você faz para encontrar a relação de transformação do RTC, no caso do TC? RTC vai ser igual à corrente do primário dividido pela corrente do secundário. Tá? Então, copiem só essa questão, aí eu já vou logo de cara resolver logo junto com vocês. Para o TP, que é o transformador de potencial, o procedimento vai ser o mesmo, só que agora eu vou estar trabalhando com tensão elétrica e não com corrente, tá bom? Só 2 minutinhos para vocês copiarem, eu já vou fazer junto com vocês.
Vamos lá, pessoal, resolvendo essa questão do transformador de corrente. Já tem os... Oi? Não, beleza, ok, pode começar. Posso? Já copiaram, pessoal? Já, deu certo. Então, vamos lá. Deu show, deu show. Então, vamos lá. O procedimento é o mesmo. Então, eu vou separar os dados, né? Eu posso separar os dados de lado aqui, colocando os valores, né, do RTC, da corrente do secundário, que no caso aqui é o IS, né? E eu quero a corrente do primário e o RTC. A forma que eu vou utilizar simplesmente é essa, pessoal. Aqui é mais uma outra questão da nossa atividade avaliativa. Para calcular o RTC, você vai pegar os valores que a questão entregou, ou seja, 405. 400, nesse caso, é a corrente do primário, e 5, no caso, é a corrente no meu circuito secundário. Espera só um instante aqui. Sendo assim, o IP, que é a corrente do primário, é 400, e o IS, que é a corrente do secundário, é 5. Se você dividir 400 para 5, você vai obter um valor de 80. Lembrando, pessoal, que esses valores que nós encontramos, seja ele do TC, o RTC ou RTP, que é a relação de transformação do TP, são valores adimensionais. Se são valores adimensionais, então não tem nenhuma unidade acompanhando. Tá bom? Beleza? Então, você encontrou com o valor 80. 80 é o valor adimensional, então não tem unidade. Quando você encontra o RTC, você agora realiza o procedimento para encontrar a corrente, nesse caso, do primário. Tá bom? Então, RTC, que já foi o valor que eu encontrei, 80, é igual a IP, que é a corrente do primário, dividido por IS, que no caso é 1,8 ou 1,8. Lembrando que como o valor que eu preciso está na parte de cima, ele passa para o outro lado, e você realiza agora a multiplicação de 80 vezes 1,8. Realizando a multiplicação de 80 vezes 1,8, ou 1,8, você vai encontrar um valor de 144 amperes. Aí vamos lá. Se no momento esse TC está com valor de corrente de 1,8 amperes, nesse momento a corrente do primário está com valor de 144 amperes. Então, esse valor é o valor nominal. Então, a corrente nominal desse TC é de 400 amperes para o circuito do primário e 5 amperes para o circuito secundário. Se nesse momento eu não tenho essa quantidade total, digamos assim, circulando, eu tenho a corrente menor, então isso vai refletir no outro lado também, no meu circuito secundário. Então, eu encontrei o valor de RTC com valor de 80, e eu encontrei o valor de IP, que é a corrente do primário, com valor de 144 amperes. Até então, alguma dúvida, pessoal? Beleza, né? Procedimento é simples. Até agora, beleza. Pronto, beleza. Então, vamos lá. Seguindo adiante, eu tenho essa questão aqui. Eu vou dar só 2 minutinhos para vocês resolverem, para a gente já partir para outro assunto. Tá bom? Para a gente ganhar tempo. Em uma subestação, contando TC, a questão vai ser assim. Eu vou mandar a questão, só vou trocar valores, mas o conceito, né, o formato vai ser o mesmo. Veja que esse TC agora é de 200 para 5. E agora, olha, o que está circulando nesse TC está sendo a corrente do primário, o valor de 180. Eu quero saber qual é a corrente do secundário e qual é a RTC do referido equipamento. Então, o procedimento que você vai adotar é o mesmo. Primeira coisa que você vai fazer é encontrar o RTC, e a partir do RTC, você vai encontrar, nesse caso aqui, olha, a corrente do secundário, porque essa corrente que já tem aqui é a corrente do primário. Tá? 2 minutinhos, a gente copia e eu já resolvo logo junto com vocês.
Rafael, já fez? Eu tô fazendo agora, eu tava copiando. É isso, mano. Já idioma é tu. Tava copiando. O meu aqui deu 4,5 ampere. Olha aí o teu. Se fizer. Mas tu tá falando o TS ou já o final? A relação, macho, o TC é 40, né? Que é 200 dividido por 5. Aham. É o RTC. Então é 180 dividido por 40, né? No meu aqui deu 4,5 ampere. Nesse caso aí, Alexandre, vai dividir, é? É dividir esse aí, né? Porque é o Nesse caso já é dividindo, né? Porque é o de baixo. Dividido agora. Isso, porque o valor que você quer é o valor de baixo, exatamente. Isso, porque agora é o contrário. Então, olha, vamos lá. Não, deixa eu ver aqui. Voltando aqui. Como foi que vocês fizeram? Vocês dividiram 200 para 5, não foi? Foi. Vocês 40. adquiriram um valor de 40. Eu não tenho ele resolvido aqui na lousa, mas vamos lá. Vocês dividiram 200 para 5, ou seja, RTC é igual a 200 para 5, adquiriu um valor de 40. Pronto. Esse 40 é o RTC. O próximo procedimento vai ser a mesma forma. Então, esse RTC que é 40, vai ser a corrente do primário, que é de 180, então vai ser 40, que é igual a 180 dividido por IS. Então, o IS vai para o lugar de 40 e o 40 vai para o lugar de S. Se você dividir o 180 por 40, você vai adquirir um valor de 4,5 amperes, que é justamente a corrente nesse momento do secundário. Certo? Então, pronto. Deu certo. Não tem segredo, pessoal. A questão é só essa. Então, vamos lá, meus amigos. Resolvendo essa questão de transformador de potencial, no qual essa questão está pedindo para você encontrar a RTP, que é a relação de transformação do TP, e a tensão do primário, certo? Eu já tenho 3 valores aí, né? Eu tenho aí 13.800 para 115, né? Isso é disposto no TP. E eu tenho o valor de tensão que nesse momento se encontra no secundário de 112,9 volts. O procedimento que eu tenho que fazer é através da fórmula do RTP, que é uma razão entre a tensão do primário e a tensão do secundário. A primeira coisa que você vai resolver, divide então, nesse caso, 13.800 por 115, que é a relação de transformação, a relação desse TP, e você vai encontrar o valor de 120. Lembrando que esse valor é um valor que nós falamos que é adimensional. Quando o valor é adimensional, é um valor que não encontra unidade, ou seja, você não tem unidade acompanhando esse valor. Uma vez que eu encontrei esse RTP, que tem como valor de 120, o próximo passo é adquirir da mesma forma para que eu consiga encontrar a minha tensão no primário. Olha aqui, o RTP eu já encontrei, que é o valor de 120, anteriormente nós acabamos de fazer, será igual a tensão do primário dividido por 112,9, que é justamente o valor do secundário. Como o valor que eu estou precisando está no numerador, eu vou ter que passar para o outro lado, fazendo a multiplicação, no caso de 120 vezes 112,9, cujo resultado que nós encontramos foi de 13.548 volts. Tá certo? Vamos lá, próxima questão. Calcule a seção dos condutores das bobinas do primário e das bobinas do secundário de um transformador trifásico de potência nominal igual a 75 kVA, então é a potência desse transformador, de tensões 13.800 para 180, então é 13.800 para a tensão do primário, 380 volts para a tensão do secundário, tá?
Hz. Eu só coloquei esse 220 aí, só para questão mesmo de didático, né? Os 380, nesse caso, é tensão em trifase, 220 volts é tensão em trifase neutra. Quando a gente for calcular, a gente tem que calcular a tensão em trifase, tá bom? A questão também está entregando a densidade da corrente com valor de 2,6 amperes por milímetros quadrados. Então, esse valor a questão tem que dar para você. Esse valor da densidade da corrente vai variar em relação à potência do transformador. Então, dependendo da potência do transformador, eu vou ter um valor de densidade de corrente. Sendo assim, a primeira coisa que eu tenho que fazer para que eu consiga adquirir a seção dos condutores da bobina do primário e do secundário, é tão simplesmente encontrar as correntes. E isso vocês já fizeram, né? É simples, você vai dividir a potência por raiz de 3 vezes a tensão nominal. Se for a corrente do primário, a tensão tem que ser do primário. Se a corrente for do secundário, a tensão é do secundário. Encontrando primeiro a corrente do primário, eu tenho 75, que é a potência do transformador, dividido por raiz de 3 vezes 13,8, que é a tensão do primário, para que eu encontre a corrente do primário. Realizando esse cálculo, lembre-se que 75 dividido, você abre parênteses, coloca raiz de 3 vezes 13,8, fecha parênteses e coloca igual, certo? Fazendo esse cálculo, você encontrou o valor de 3,13 amperes, beleza? Próximo passo é encontrar a corrente do secundário. Corrente secundária, você vai adquirir a mesma fórmula, com a diferença que você vai colocar a tensão do secundário, tá bom? Então, 75 dividido por raiz de 3 vezes 0,38. Professor, esse 0,38 o senhor tirou de onde? Veja lá que a tensão é 380 volts. Como o 75 está em kVA, está em kVA, eu tenho que colocar a parte de baixo também em quilo. Ou seja, eu tenho que deixar as duas partes iguais para não haver uma divergência de resultado. Como o resultado eu quero em amperes, é necessário que múltiplos ou submúltiplos estejam na mesma ordem, tá bom? Mesma grandeza. Então, tem que estar em quilo em cima, quilo embaixo, mega em cima, mega embaixo e assim por diante. Fiz o cálculo e encontrei o resultado de 113,95 amperes. Então, essa é a corrente do secundário. Pronto. Uma vez que eu encontrei a corrente do primário e a corrente do secundário, o próximo passo é encontrar a seção transversal de cada bobina. Seção transversal do primário será a corrente do primário que está circulando dividido pela densidade. Se você dividir 3,13 por 2,6, você irá encontrar 1,2 milímetros quadrados. Esse valorzinho que eu coloquei aqui, que é de 1,5 milímetros quadrados, ou 1,5 milímetros quadrados, ou 1,5 milímetros quadrados, é o valor comercial que nós encontramos no mercado. Digamos que eu quero fazer o levantamento para definir a bobina do primário e do secundário. Se eu encontro esse valor, como eu não encontro no mercado esse valor, eu tenho que utilizar no meu transformador uma bitola que seja igual ou que seja maior do que essa encontrada na fórmula. Então, depois de 1,2 milímetros quadrados, no mercado o que eu irei encontrar é de 1,5 milímetros quadrados. Da mesma forma, eu vou fazer com a seção do secundário, que eu encontrei a corrente de 113,95 e dividi por 2,6, que é a densidade da corrente, cujo valor encontrado foi 43,82 milímetros quadrados. No mercado, o que nós encontramos depois de 43,82 é 50 milímetros quadrados. Show de bola? Vamos partir para a próxima e última questão. De acordo com a questão anterior, calcule o número de espiras do primário e do secundário do exemplo anterior. Então, eu já defini qual é a seção transversal. O próximo passo é calcular o número de espiras das bobinas do primário e das bobinas do secundário. Sabendo-se que a seção do núcleo magnético é de 302 centímetros quadrados. Tá beleza? Então, vamos lá. As informações. O transformador, ele tem como potência 75 kVA. As tensões que eu irei utilizar é 13.800 e 380. E eu vou precisar de um outro dado a mais também, que é a frequência.
nesse caso 60 Hz. Lembrando que o Brasil trabalha com 60 Hz. Se porventura, nesse momento, eu estaria fabricando um transformador a ser utilizado no Paraguai, lá no Paraguai, a frequência a ser utilizada é de 50 Hz. O Brasil, anos atrás, já trabalhou com essa frequência de 50, mas faz muito tempo. Nós utilizamos hoje uma frequência de 60 Hz. A fórmula a ser utilizada será essa. N1, que é o número de espiras do primário, será igual a 10 elevado a 8, que isso está na fórmula, vezes a tensão do primário, dividido por 4,44, vezes a indução máxima do ferro, que pode ser 11.000 gauss ou pode ser 15.000 gauss, vai depender muito da situação e como a questão vai entregar para você, vezes a seção do núcleo magnético, vezes a frequência. Pegando todos esses valores, 10 elevado a 8 vezes 13.800, que é a tensão do primário, vezes 4,44, vezes 11.000, que é 11.000 gauss, seção máxima, seção de indução do ferro, vezes 302, que a questão também entregou, e vezes 60, que é a frequência. Você calculando, você encontrou um valor de 1.559,35 espiras. Se você quiser arredondar para 1.560, não há problema algum, tá bom? O próximo passo é encontrar o número de espiras do enrolamento secundário, que será igual à mesma fórmula, com a diferença que agora você vai colocar a tensão do secundário, que nesse caso é a tensão de 380 volts, certo? Fazendo esse cálculo, vamos lá, 10 elevado a 8 vezes 380, dividido por 4,44, vezes 11.000, vezes 302, vezes 60. Pessoal, você pode fazer essa questão de maneira compassada. Você primeiro faz 10 elevado a 8 vezes 380. Quando você apertar o igual, você aperta dividido, aí você abre o parênteses e coloca todos esses valores e fecha parênteses, tá bom? Realizando esse cálculo, você encontrou um valor de 42,93 espiras. Beleza pura? Show de bola. Então, vamos lá.